De acordo com o protocolo, a rainha deve ter motorista. No entanto, ela é tão apaixonada por dirigir que faz isso sempre que possível. A rainha britânica dirige desde os 19 anos e não precisa de carteira de motorista nem placa em seu carro. Ela está isenta de seguir regulamentos e leis que regem a estrada. Deve ser legal. Ainda assim, todas as carteiras de motorista do país são emitidas em seu nome. O mesmo ocorre com o passaporte, ela também não precisa dele. Quem odeia o despertador de manhã adoraria ser a rainha do Reino Unido. Ela não acorda com um despertador. Em vez disso, uma gaita de foles toca do lado de fora de sua janela por cerca de 15 minutos. Acordar com gaita de foles? Eu nunca experimentei isso. A rainha é madrugadora, acordando às 7h30 todos os dias. Ela gosta de ficar na cama por alguns minutos ouvindo a BBC. Acho que logo depois do show de gaita de foles. Ela vai para a cama às 23 horas, dormindo cerca de 8 horas por dia. Queria dormir tanto assim. Tomar um banho de banheira é uma das coisas mais relaxantes que existem. A rainha tem banheira até no trem real. Se você fosse a rainha, nunca tomaria café da manhã na cozinha. Você iria sempre para a sala de jantar. Quanto à cozinha, ao que parece, a do Palácio de Buckingham não difere muito de qualquer outra. Também há alguns potes de Tupperware no palácio. A rainha não come iguarias todos os dias como você pode imaginar. Ovos mexidos e uma xícara de chá. A propósito, Earl Grey é o chá favorito dela. Ela costuma adicionar um pouco de salmão ao seu prato, não ao chá. Mas ela pode adicionar algumas trufas se for Natal. Durante o café da manhã, a rainha gosta de ler os jornais. A manchete de hoje diz os 300 britânicos mais ricos, mas o nome da rainha não está entre eles. Ainda assim, ela tem seu caixa eletrônico pessoal exatamente onde mora. O Palácio de Buckingham é vasto, mas a rainha costuma usar apenas 6 cômodos, ou seja, um quarto, uma sala de estar privada, um banheiro, um quarto de vestir. Há também mais 2 salas especiais. A sala de audiência, uma sala de reuniões individuais para visitas durante a semana de trabalho da rainha, e a sala do Império, basicamente uma sala de espera. Se houver uma festa, a rainha tem que trocar de roupa 5 vezes ao dia. Quanto aos sapatos, há uma ajudante que tem o pé do mesmo tamanho da rainha. Ela usa novos pares de sapatos para se certificar de que a rainha não se sentirá desconfortável com eles. Parece bastante... sem bolhas. Uma coisa que a rainha sempre faz sozinha é a maquiagem. Ela contrata um maquiador apenas uma vez por ano para o seu discurso de Natal. A bolsa da rainha Elizabeth II não serve apenas para guardar seus pertences pessoais. É o que ela usa para dar sinais. Se ela quiser sair em 5 minutos, ela a coloca na mesa. Se não está gostando muito de uma conversa, ela a coloca no chão. A equipe está lá, pronta para resgatá-la. A ociosidade definitivamente não é uma característica real. A rainha tem muita correspondência e responde a todas as cartas. Uma de suas responsabilidades é enviar cartas aos casais que comemoram bodas de diamante. A propósito, ela já enviou mais de 540 mil telegramas. Todos os dias, ela recebe cerca de 200 a 300 cartas. Claro, ela tem equipe para ajudá-la, mas ei, mais de 500 mil de cartas. O fã que quiser enviar uma correspondência para Sua Majestade pode fazê-lo enviando uma carta para o Palácio de Buckingham em Londres. Não se esqueça de começar com Madame e terminar com Tenho a honra de ser, senhora, um humilde e obediente servo de Vossa Majestade. Mesmo, a correspondência não é o único dever da rainha. Ela também tem encontros com o primeiro-ministro, muitos. Ainda assim, o dia do primeiro-ministro é quarta-feira. Ela também deve dar seu consentimento real para que novas leis propostas se tornem efetivas. Sim, as leis são principalmente dever do parlamento, mas eles trabalham com a rainha em todas as leis. A rainha costuma ter reuniões pela manhã, às vezes ela participa de diferentes premiações. Se ela tem algum compromisso ou reunião importante, um secretário a orienta sobre os perfis das pessoas com quem vai se encontrar. A rainha recebe muitos presentes. Todos eles são adicionados à lista de presentes que a Casa Real publica todos os anos. Ela recebe todo tipo de presentes, de papoulas de crochê a carros novinhos. A maioria deles geralmente é oferecida por ocasião do seu aniversário. Além de presentes, Sua Majestade pode curtir 2 aniversários. É uma tradição muito antiga, iniciada no século XVIII. O primeiro é o dia em que ela nasceu, 21 de abril. O segundo é a cerimônia oficial, realizada no 2º sábado de junho. O tempo deve estar um pouco melhor em junho e a rainha pode comemorar sem problemas. Além de seus deveres oficiais, a rainha faz muitas caridades.
A família real apoia cerca de 2.500 instituições de caridade no Reino Unido e cerca de 3.000 em todo o mundo. Viajar é outra coisa que a rainha faz muito. Ela já visitou mais de 120 países até agora. O almoço pode ser bem farto, incluindo até 4 pratos, mas as porções são relativamente pequenas. E uma coisa importante, sem carboidratos na dieta. Se você tiver a chance de almoçar no Palácio de Buckingham, nunca terá batatas como acompanhamento. Elas são um grande não no palácio, assim como massas e arroz. Todo funcionário da cozinha sabe que a dieta da família real tem uma lista enorme de restrições para eliminar qualquer risco de envenenamento. Não é permitido beber água da torneira durante as viagens. Eles também pulam qualquer comida exótica ou picante e refeições feitas com carnes cruas ou mal cozidas, como o tartar. Quando a rainha não está com muita fome, ela gosta especialmente de sanduíches de atum e maionese. Delícia! Eles são muito fáceis de preparar, então aqui está a receita real. Unte uma fatia de pão com manteiga. Corte pepino, as fatias devem ser bem fininhas. Adicione uma pitada de pimenta, atum, um pouco de maionese por cima e voilá! A rainha se preocupa com o que come, por isso sua alimentação diária deve ser rica em proteínas. Há rumores de que ela adora algumas séries da Netflix, especialmente aquela que foi inspirada em sua própria vida. Há uma coisa que a rainha nunca mudou desde 1989, e é o seu esmalte. Ela mantém a mesma cor rosa pálido há mais de 30 anos. Foi quando o cabeleireiro da rainha escreveu uma carta para uma marca de esmalte solicitando um frasco de esmalte de tom neutro. Ela nunca mudou desde então. 17 horas, é hora do chá, e talvez alguma sobremesa. A rainha sempre escolhe fatias moderadas de seu bolo de biscoito de chocolate favorito. A receita tem mais de 100 anos e ainda é a mesma que foi servida pela primeira vez à Rainha Vitória. A equipe real também tem muitas regras quando se trata de preparar o chá. A receita perfeita inclui uma colher de chá de folhas para uma xícara de chá. A temperatura da água deve ser de 70 graus Celsius para chá verde e 100 graus para Earl Grey ou English Breakfast. O leite é sempre adicionado por último. A rainha deve sempre ser convidada para jantar com elegância. Lembre-se disso no seu próximo convite. As pessoas que têm a honra de falar com ela devem aprender determinadas frases educadas. Improvisação e linguagem informal não são bem-vindas. A equipe real corre o risco de ser demitida se disser "seu jantar está na mesa". Em vez disso, eles devem dizer algo como "Vossa Majestade, o jantar está servido". O amor da Rainha Elizabeth pelos corgis é famoso em todo o mundo. Não é à toa que todos os seus cães recebam refeições caseiras especiais feitas por chefes. O ex-chefe do Palácio de Buckingham, Darren McGrady, disse em uma entrevista que os corgis reais só comiam alimentos frescos e tinham seu próprio cardápio de refeições caseiras, que incluía coelho, fígado, repolho e arroz. Rapaz! Os cães não são os únicos animais de estimação tratados como reis no Palácio de Buckingham. Os cavalos também recebem sua parte. Às vezes, Sua Majestade os alimenta sozinha. Portanto, nem toda cenoura é adequada para esse fim. Todas as cenouras devem estar perfeitamente preparadas, do tamanho de um dedo e descascadas. Nos últimos anos, um dos empregos anunciados no palácio foi o de polidor dos vasos históricos e pinturas insubstituíveis da rainha, no Palácio de Holyrood House, em Edimburgo. Esse dever exigia que qualquer candidato trabalhasse 20 horas por semana por um salário de $10.500 por ano. Não foi exigida a experiência anterior. A qualidade mais importante para um membro da equipe real é saber guardar segredos. Ao fornecer serviços para a família real, os funcionários podem testemunhar informações delicadas que podem ser muito valiosas para a mídia. Alguns dos ex-trabalhadores até escreveram livros sobre seu trabalho no palácio. Portanto, hoje, todos os novos funcionários reais são obrigados a assinar um acordo de confidencialidade. Então, bem, o que acontece em Windsor, fica em Windsor. Por mais cansado que você esteja, não pode ir dormir no Palácio de Buckingham se a rainha ainda estiver acordada. Os membros da realeza só podem ir para a cama depois que a rainha for para seus aposentos. Não é permitido tirar selfies com os integrantes da realeza. Não se sabe exatamente o motivo. Eles podem até ter uma conversa rápida com você, mas não dão autógrafos. Assim, ninguém pode forjar a assinatura real. Algumas celebridades seguem esse exemplo. Muita gente fatura muito vendendo objetos com a assinatura de famosos. Quando a rainha se levanta da mesa de jantar, todos também precisam fazer o mesmo. Essa regra se aplica a qualquer um.
inclusive aos familiares, que também se levantam quando a monarca entra ou sai da sala. Os integrantes da realeza britânica precisam manter a cor natural dos cabelos. E não podem escolher cortes extravagantes, que podem mudar a sua imagem. As unhas precisam estar sempre impecáveis, e o único esmalte permitido é o rosa claro. A maquiagem facial precisa ser simples, e é proibido retocá-la em público. Todos os descendentes reais precisam obter a aprovação do monarca vigente antes de pedir alguém em casamento. Essa regra está no Ato de Casamentos Reais, vigente desde 1772. Eles também não podem comer crustáceos. Os pratos feitos com esses ingredientes muitas vezes causam intoxicação alimentar. Atualmente, não há regras rigorosas que ditam como se comportar quando for cumprimentar a rainha, mas alguns membros da realeza preferem usar o cumprimento tradicional. Os homens curvam levemente o pescoço e as mulheres fazem uma reverência. Essa formalidade consta das regras de etiqueta. Outros preferem um aperto de mãos, mas só se Sua Majestade estender a mão primeiro. Os integrantes da realeza não devem aceitar presentes de indivíduos desconhecidos, para que não devam nada a quem os presenteou. Estão autorizados apenas flores e alimentos em quantidades razoáveis, cópias de livros não polêmicos dadas pelo autor e outros objetos de pequeno valor monetário. Segundo as regras tradicionais de casamento real, as noivas precisam carregar pelo menos um raminho de murta nas mãos durante a cerimônia. A murta simboliza a esperança e o amor e deve estar presente no buquê. Os membros da realeza também precisam passar pelo controle de passaporte. Claro, não ficam em filas como os demais passageiros, mas precisam receber um carimbo em seus documentos. Todos fazem isso, menos a rainha. Ela não precisa disso, pois todos os passaportes do país são emitidos em nome dela. Quando a monarca precisa cruzar qualquer fronteira, os agentes lhe perguntam apenas seu nome completo, endereço, nacionalidade e local de nascimento. A monarca também não possui carteira de habilitação, sendo a única pessoa do Reino Unido que pode dirigir sem ter uma placa licenciada. 2 herdeiros do trono não podem jamais viajar no mesmo avião ou trem. Isso é uma garantia de que a família real terá um sucessor. Viagens familiares também são proibidas, mas a rainha Elizabeth costuma abrir exceções e permiti-las. Durante qualquer evento, ela aperta a mão de muitas pessoas. Para não pegar alguma doença, sempre precisa usar luvas. Existe uma regra sobre como empunhar uma xícara de chá. O polegar e o dedo indicador precisam segurar a parte superior da alça. O dedo médio deve pegar a parte inferior dela. E a alça da xícara sempre precisa estar posicionada às 3 horas. As mulheres da realeza devem tentar tomar o chá na mesma parte da xícara, para evitar muitas manchas de batom na borda dela. Os integrantes da família real britânica são mestres na arte do aperto de mãos. O jeito certo de fazer isso é manter contato visual e sacudir as mãos 2 vezes. Isso é necessário para não ficar em contato com as pessoas por muito tempo e para mostrar que eles tratam todos com igualdade e respeito. Todo jantar real precisa seguir centenas de regras e protocolos. Os assentos dos convidados, a disposição dos talheres, pratos apropriados, regras de etiqueta durante as refeições e muitas outras. Por exemplo, de acordo com a etiqueta, a monarca conversa com a pessoa à sua direita durante a entrada. Quando o prato principal é servido, ela se comunica com o convidado que está à sua esquerda. Todos na família devem conhecer e respeitar os costumes, tradições e regras de etiqueta dos países que visitam. Eles também estão sempre acompanhados de um tradutor profissional que os ajuda a esclarecer quaisquer dúvidas. Em qualquer evento no Palácio de Buckingham e fora dele, as mulheres têm que tirar seus chapéus após as 6 da tarde e usar tiaras. Esse dever só se aplica às casadas. A regra a seguir não é rigorosa, mas as damas reais são aconselhadas a caminhar e descer escadas com o queixo reto e paralelo ao chão. E enquanto fazem isso, as mãos precisam sempre estar nas laterais do corpo. Uma das regras mais importantes durante viagens reais é usar roupas apropriadas. Não são permitidos itens comuns como tênis, moletons ou jeans. Todos precisam estar sempre impecáveis. É por isso que vestem ternos ou vestidos mais formais. Também é importante que coloquem elementos da cultura local em seus looks. Por exemplo, um broche de folha de bordo em uma viagem para o Canadá. A rainha precisa usar roupas de cores chamativas durante suas viagens, para que possa ser vista em meio à multidão. Existem assistentes especiais que cuidam dos looks. Eles viajam para os países que serão visitados pela família real semanas ou até meses antes e planejam quais roupas devem escolher para que os membros da realeza se misturem à paisagem e aos costumes locais. Eles verificam estampas e cores das roupas, para que elas não sejam interpretadas de forma negativa e para que não ofendam os moradores locais.
também descobrem com antecedência em que locais a rainha precisa tirar os sapatos, ou onde ela precisa de um lenço. O guarda-roupas real é bem planejado, nos mínimos detalhes. Tem sempre que haver alguma peça preta na mala durante as viagens oficiais. Se alguém da família falecer de repente, todos devem estar vestidos a caráter, demonstrando respeito e luto. Durante as viagens para outras cidades e países, eles não podem fazer o que querem. Toda visita é composta por reuniões e jantares oficiais com pessoas importantes do governo. Sobra apenas 1 hora para passear e conhecer os pontos turísticos do local. Cada passo real é planejado minuto a minuto. O horário em que o almoço começará e terminará, quando entrar no carro e daí por diante. Grande parte do descanso acontece durante os deslocamentos. A família real é obrigada a viajar pela Grã-Bretanha e pelos países do Commonwealth. No passado, isso era necessário para que seus integrantes soubessem como as pessoas comuns viviam. Estas, por sua vez, precisavam conhecer seus governantes. Com o surgimento da televisão e da internet, essa jornada se tornou mais simbólica. As visitas demonstram que as pessoas estão protegidas. As viagens para outros países geralmente estão associadas a obras de caridade. Os membros da família real falam em conferências, abordando os problemas globais da atualidade e também estabelecem e melhoram relações diplomáticas. Quem organiza esses roteiros também tem um monte de responsabilidades. Por exemplo, um assistente especial vai a todos os países que a rainha planeja visitar cerca de 6 meses antes da jornada oficial. Neles, são estudados o estilo de vida local, a cultura, o comportamento das pessoas, os problemas atuais e a situação política e apontados os locais de risco. Os membros da monarquia precisam ter pelo menos um conhecimento mínimo sobre a vida do país que vão visitar. Assistentes talentosos nos ajudam nisso. Uma grande equipe, com uma pessoa responsável pela hospitalidade e outra pela alimentação, também chega com antecedência aos países que serão visitados. Esse time cria um cardápio individual para cada herdeiro e também instrui os chefes estrangeiros a não preparar pratos com alho ou grande quantidade de pimenta, para que os nobres não fiquem com mau hálito. Por falar nisso, sabia que a rainha não gosta de alho? Ninguém coloca esse ingrediente nas refeições dela. Um dos ex-chefes reais revelou alguns dos alimentos preferidos dela, dizendo para o mundo que ela é uma verdadeira chocólatra, mas que também gosta de bifes. A monarca preferiu manter segredo sobre isso, porque senão todos os cozinheiros só lhe serviriam esses alimentos. Os assistentes da família real também dizem para os funcionários do hotel qual é a bebida preferida de cada integrante. Médicos muito bem recomendados também vão aos países com antecedência e verificam os hospitais locais para checar a qualidade do sistema médico. Eles precisam saber onde pode haver escassez de determinados medicamentos para que possam levá-los. Além disso, um kit de primeiros socorros preparado para cada membro da realeza fica sempre à disposição. A família real não usa sobrenomes por um motivo simples. Seus membros não precisam disso, já que têm títulos. Só existe uma Rainha Elizabeth II, só um Príncipe William e apenas uma Princesa Charlotte. Mas quando você tentar preencher um simples formulário para registro de casamento ou solicitar um visto para viajar para fora do país, há sempre um campo obrigatório, o sobrenome. Sem ele, a vida pode ficar um pouquinho complicada para a realeza, principalmente fora do Reino Unido. Por isso, os membros da família real têm um sobrenome para usar em tais situações. Em 1917, o então rei Jorge V adotou o nome do castelo de Windsor como da dinastia e sobrenome da família real. Sendo assim, todos os descendentes dele, incluindo a rainha, têm o sobrenome Windsor. A monarca e seu marido, o príncipe Philip, quiseram que seus descendentes tivessem um sobrenome específico, então juntaram seus 2 sobrenomes. É por isso que a princesa Anne e os príncipes Charles, Andrew e Edward assinam Mountbatten Windsor. Mas tem um porém. Esse é o sobrenome para os membros reais que não possuem um título oficial. Charles, por exemplo, é o príncipe de Gales. Então seus filhos, os príncipes William e Harry, usam o título dele como sobrenome, William Gales e Henry Gales. Pois é, você sabia que Harry é um apelido? Quando William se casou, a rainha deu um título ao casal, Duque e Duquesa de Cambridge. Seus filhos e filha, George, Charlotte e Louis, são conhecidos simplesmente como George Cambridge, Charlotte Cambridge e Louis Cambridge. A família do príncipe Harry não tem um título real, então seus filhos se chamam Archie Mountbatten Windsor e Lilibet Mountbatten Windsor. Outra coisa, os membros da família real têm nomes múltiplos. A rainha, por exemplo, é Elizabeth Alexandra Mary, enquanto o príncipe William é William Arthur Philip Louis. Na verdade, os nomes múltiplos são uma tradição britânica antiga.
Na hora de dar um nome a uma criança, vários outros são acrescentados em homenagem a parentes mais velhos. Isso é comum para muitos britânicos e levado muito a sério na realeza. Os nomes de príncipes e princesas são escolhidos cuidadosamente. A filha do príncipe William é Charlotte Elizabeth Diana. Charlotte é uma versão feminina de Charles, nome do avô paterno. Elizabeth é uma homenagem à própria rainha. E Diana foi usado para homenagear a mãe do príncipe William, a princesa Diana. O interessante é que a rainha nem tem passaporte. Os passaportes britânicos são emitidos em nome da monarca, então ela não precisa ter um. Para viajar para fora do país, só deve passar por uma verificação de identidade e fornecer seu nome completo e outras informações pessoais. Todos os outros membros da realeza possuem esse documento. Ela também não tem carteira de habilitação. Quando tinha 18 anos, aprendeu a dirigir e desde então tem o direito de conduzir um automóvel sem ter que confirmar que realmente sabe. E mais, pode fazer isso sem ter um número de placa no veículo. Quando não está com a coroa, a rainha sempre usa um chapéu, assim como as outras mulheres da realeza. Às vezes são muito extravagantes, mas não deixam de ser chapéus. Isso foi até incluído no protocolo real, inspirado por uma regra de etiqueta dos anos 50. É inapropriado que damas da família real e de classe alta mostrem os cabelos em público. Como sempre, a realeza continua fiel às tradições, então todas utilizam chapéu em acontecimentos oficiais. Em eventos menores, elas podem deixar o acessório em casa e deixar os cabelos soltos. A rainha tem um estilo peculiar. Sempre que é vista em público, está vestindo um terno de cor diferente: branco, vermelho, azul, verde, amarelo, roxo. Pode notar. Por que isso? Bem, em primeiro lugar, porque é o estilo dela. Mas o motivo principal é que essas cores garantem que ela se destaque em meio à multidão, para que as pessoas possam dizer: eu vi a rainha. Ela também sempre carrega sua bolsa de mão. Se pensar bem, isso é desnecessário, já que tem um monte de funcionários que a acompanham o tempo todo. Eles podem carregar o que ela quiser, mas a bolsa de mão tem um objetivo: enviar mensagens para sua equipe. Geralmente, a monarca segura a bolsa com a mão esquerda, mas se ela mudar para a direita, é um sinal para a equipe de que deseja encerrar a conversa. Aí, o pessoal intervém e a tira do encontro dizendo, por exemplo, que alguém quer vê-la. Se durante um jantar ela colocar a bolsa sobre a mesa, significa que deseja sair dali em 5 minutos. Há 2 motivos que explicam por que a rainha sempre está de luvas. O primeiro é prático, ela aperta muitas mãos todos os dias, e usar luvas a torna menos exposta a germes, impedindo que adoeça. E o segundo é questão de estilo mesmo. Mas há ocasiões nas quais a monarca deve tirar as luvas, como quando vai comer. É proibido usá-las à mesa de jantar, e tem até um jeito certo de retirá-las, puxando para cima, dedo por dedo, depois tirando totalmente. Em seguida, as coloca sobre o colo, debaixo do guardanapo. Elizabeth II comemora seu aniversário 2 vezes no ano. O dia certo é 21 de abril, mas ela também celebra o oficial todos os anos no 2º sábado de junho. Desde o século XVIII, era uma tradição realizar um enorme desfile no dia do aniversário do monarca britânico. Isso durou até 1908. O então rei Edward VII, bisavô da atual monarca, nasceu em novembro. Mas como no Reino Unido o clima nesse mês não é tão agradável para comemorações, o tempo sempre estava ruim no aniversário dele. Mesmo assim, ele queria uma grande celebração, então decidiu mudar o desfile para junho, quando o clima está bom. Desde então, os monarcas britânicos comemoram 2 aniversários, o verdadeiro e outro oficial com um grande desfile no mês de junho. Mas, o que a família real faz mesmo? A rainha não governa mais o país, mas serve como chefe de estado. Ela é o rosto oficial da nação e a pessoa que se encontra com líderes de outros países. Embora não seja ela quem tome as decisões, é quem aprova o que for decidido e assina os papéis. Também participa de eventos públicos e obras de caridade. E é nisso que o resto da família ajuda, assumindo algumas das responsabilidades. Sempre que Elizabeth não pode estar presente, os membros da realeza assumem algumas funções oficiais em seu nome e viajam pelo Reino Unido e pelo mundo visitando hospitais, obras de caridade e outras organizações para mostrar que as apoiam. Isso explica por que os casais da realeza raramente são vistos de mãos dadas em público. A rainha Elizabeth geralmente andava um pouco à frente de seu marido. O príncipe William e sua esposa quase nunca são vistos de mãos dadas também. Na verdade, não existe um veto oficial sobre demonstrar afeto em público, é mais uma questão de escolha.
Sempre que os membros da família são vistos em eventos, estão a trabalho e representam a rainha. Então, ao colocar seus sentimentos pessoais de lado e agir um pouco distantes, mostram que são profissionais. Quanto mais importante for o acontecimento, mais provável é que mantenham certa distância de seus parceiros. Se você já se perguntou de onde a família real obtém seus rendimentos, saiba que há várias fontes. Primeiro, a monarca tem um salário. O governo britânico paga a ela o fundo soberano, que financia todas as obrigações reais. Ele vem das propriedades da coroa. De 15 a 25% dos lucros delas vão para a família real, que possui muitas terras e propriedades, e é delas que tira dinheiro. E por fim, outras quantias vêm de investimentos privados. Sabe qual membro da família real é o mais valioso? Não é a rainha. Nem ele. Ele também não. Vamos tentar com os pequenos. Não é ele. Trata-se da princesa Charlotte, com valor líquido de 5 bilhões de dólares. Seu irmão, o príncipe George, que um dia será rei, tem valor estimado em 3 bilhões de dólares. Esse não é o dinheiro que eles possuem na vida real, já que não trabalham ainda, mas é a estimativa do quanto agregam na economia do Reino Unido, considerando todos os aspectos possíveis. Muitas pessoas vão para o Reino Unido esperando ver os príncipes e a princesa na sacada. A princesa Charlotte é muito mais valiosa do que seu irmão por causa de sua influência na moda, conhecida como efeito Charlotte. Qualquer coisa que ela vista vira desejo de muitas meninas britânicas, e as roupas esgotam nas prateleiras em questão de dias. Então, prevê-se que ela afetará a economia muito mais que seus irmãos.